Olá, tudo bem? Vamos então passar por um pequeno tutorial para a gente verificar como que a gente pode pesquisar, né, fazer pesquisas de preço através desse portal que é o painel de preços do governo federal. O painel de preços nada mais é do que uma plataforma onde todas as compras do governo federal ficam disponíveis para a gente poder ter acesso aos dados, né? O que foi comprado, quais as quantidades, os preços, os fornecedores. Então, todas as compras são detalhadas aqui através do painel de preços. O painel de preços é essa plataforma, esse site com esse endereço, paineldepreços.planejamento.gov.br, mas você pode simplesmente colocar em algum pesquisador, né, do seu navegador, como o Google, por exemplo, você pode colocar painel de preços, vai aparecer dentre os primeiros resultados de pesquisa. O painel de preços, então, inicialmente ele tem essa tela. Aqui a gente vai escolher, então, qual tipo de análise vamos fazer, de materiais ou de serviços. As análises de serviço nós recomendamos serem utilizadas apenas em serviços que sejam facilmente padronizáveis, por conta das especificidades de cada serviço. Já os materiais é onde a gente mais utiliza, né? Então, todos aqueles itens que são materiais, é mais fácil a gente utilizar o painel porque realmente já são itens que são facilmente padronizáveis, né? Hoje a gente vai fazer um tutorial de análise de materiais. A gente entra através desse botão e a gente tem a primeira tela do painel de preços. O painel de preços, gente, nada mais é do que uma soma de vários filtros que você vê aqui do lado esquerdo, o menu de filtros, onde a gente vai filtrando as compras até a gente encontrar aquelas que nos interessam. Então nós temos esses variados tipos de filtro, o ano da compra, nome do material, código do material e por aí vai. Nesse tutorial eu vou ensinar para vocês alguns filtros que eu acredito que sejam os mais importantes e que sejam os mais úteis para as nossas pesquisas. O primeiro filtro que a gente vai utilizar é o filtro por descrição do item, que é esse daqui. Então, esse filtro serve para quando você sabe o que você quer comprar, mas você não sabe exatamente as outras particularidades daquele item. Então, por exemplo, nós queremos comprar um álcool etílico em gel 70%. Essa é a nossa descrição básica. A partir daí, a gente vai poder filtrar melhor qual o tipo de material que a gente quer, mas inicialmente nós sabemos que é um álcool 70%. Então a gente vai iniciar nossa pesquisa, aparece essa janelinha, esse pop-up. Nessa janelinha a gente vai aqui poder filtrar pelo texto. Vamos escrever então álcool etílico em gel. Vamos pesquisar inicialmente assim. Eu não vou filtrar então a porcentagem, né, do álcool, porque isso eu vou ver aqui nos outros, na hora que a gente for escolher qual filtro que a gente vai aplicar. Então isso aqui é só um início de pesquisa, né? Lembrando para vocês que é melhor você usar sem os acentos, que ele mesmo assim ele dá os resultados com acento. E aí quando você vai passando o mouse em cima dos resultados que nós temos, tá vendo? Temos vários resultados e vai carregando sempre mais aqui, porque temos vários itens cadastrados com vários códigos, tá? Quando você passa o mouse, você vai ver uma descrição melhor daquele item. Então aqui temos álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação gel. É exatamente esse que a gente quer, não é? Então vamos selecioná-lo. Quando fica verdinho que selecionamos. Aqui do lado direito ele já vai me dando um resumo de todos os itens que ele encontrou com aquela descrição. Mas vamos tentar filtrar outros, porque talvez tenha outros itens aqui, outras linhas que nos remetem ao mesmo produto. Por exemplo, esse daqui. Agora ele falou que é álcool etílico limpeza de ambientes, é o que a gente está procurando também. Etílico hidratado, característica gel, concentração 70%. Então você vê que são várias linhas que remetem aos mesmos materiais que procuramos. Por isso podemos selecionar vários. Eu vou selecionar inicialmente aqui alguns aqui. Por exemplo, aqui já temos uma concentração diferente, 46 a 65. Não me atende, eu quero 70%, certo? Quando eu termino de selecionar, eu aperto ao confirmar seleção. Depois, a próxima etapa é a gente tem que pensar que aqui está todas as compras de álcool etílico 70%. Como sabemos, existem várias unidades de fornecimento desse material. Vamos clicar aqui nesse filtro de unidade de fornecimento para filtrar ainda mais, porque temos uma quantidade muito grande de processos, né? Então vamos filtrar pela unidade de fornecimento. É sempre importante a gente dar uma olhada
nesse filtro de unidade de fornecimento, porque senão você pode misturar, tá vendo? Ó, nós temos resultados de 500 ml, galão de 5 litros, frasco de 1000 ml. Então nós temos uma gama muito grande de unidade de fornecimento daquele mesmo material. É importante fazermos esse filtro. Nesse caso, eu vou priorizar os frascos de 1 litro. Nesse caso, nós temos várias linhas que dão o mesmo resultado. Por exemplo, frasco de 1000 ml, ok, isso equivale a 1 litro. Frasco de 1 litro também é o que me interessa. Litro também me interessa. Então aqui você viu que eu tenho várias linhas que me remetem ao mesmo material. Então por isso que eu vou escolher aqui esses frascos inicialmente. Mais para baixo posso achar outros, mas eu estou vendo aqui, ó, que já temos gramas, 300 ml, não me interessa esses materiais. Então eu vou deixar selecionado esses aqui, frasco de 1000, 1 litro e frasco de 1 litro, ok? Novamente confirmo a seleção com verde. Agora, diante da descrição, eu já vou passar para o lado direito da tela. Aqui a gente tem um resumo, tá vendo? Ó? Um resumo de quantidade de processos que foram acumulados, o valor das compras e tudo mais. Esses dados não me interessam nesse momento. Resumo, eu vou então avançar a análise. Quando eu avanço a análise, agora eu tenho uma tela que é um pouco mais interessante de analisar. Nós temos aqui já um pequeno resumo dos valores, a média dos valores encontrados, a mediana, o menor valor encontrado e o maior valor encontrado. Você vê que nós temos um gap de valores muito grande, de R$ 1,50 a R$ 7.500. Então isso a gente vai ter que filtrar futuramente para poder chegar em valores mais reais, né? Então aqui a gente tem uma gama tão grande de valores que não dá para confiar muito nessa pesquisa. A gente vai ter que fazer novos filtros, né? Futuramente. Do lado direito, nós temos então um filtro por estados, tá? Então aqui nós temos vários estados do Brasil que fizeram essa compra. Eu posso filtrar, por exemplo, só pelos de Goiás, só pelos de Minas Gerais. Nesse momento eu não vou me preocupar com esse filtro. Aqui tem um resumo de quantidade de processo e quantidade de itens envolvidos na pesquisa. E aqui embaixo nós temos um gráfico de dispersão dos valores. Esse momento é importante porque aqui você consegue ver os outliers. O que são os outliers? São aqueles valores que estão muito discrepantes da média de valores. Nós temos aqui um valor que é, ó, se a gente aproximar, se você clicar aqui, você vai ver, ó, é um preço unitário de R$ 7.500. Ele está muito discrepante de outros valores que estão dispersos aqui no gráfico. Por isso, eu vou ignorar esse valor. Para a gente fazer isso, a gente tem uma ferramenta, que é essa ferramenta do laço aqui, ó, ativar seleção do laço. É uma ferramenta muito importante para a gente poder pegar somente os valores que nos interessam e tirarmos esses valores que estão fora da nossa média, que são os valores outliers. Eu vou ativar esse laço. Aqui nesse gráfico de dispersão, eu posso movimentar, tá vendo? Eu posso movimentar e eu posso aproximar esse gráfico de dispersão para chegar mais perto dos valores. No eixo X, a gente pode verificar que são as quantidades que foram adquiridas nos processos licitatórios. Então, as quantidades, a gente sabe que o mercado pode variar. De acordo com a quantidade, o preço pode variar. Então, quanto maior a quantidade, a tendência é que os preços fiquem menores, por conta da questão de aproveitar o frete, certo? Quanto menor a quantidade que eu estou adquirindo, os preços tendem a ser maiores, certo? Mas isso é uma regra que é claro que tem suas exceções. Mas aqui a gente vê que a grande dispersão dos itens está mais concentrada aqui. Exemplificar que a gente quer 100 litros de álcool. Então vamos nos ater aos preços que estejam mais próximos do 100. É claro que não precisa ser exatamente 100, pode ser, a gente pode pegar uma gama maior de valores. Vamos ativar então o laço para a gente poder pegar valores que estejam próximos e que estejam mais medianos com a nossa pesquisa, para a gente sair dos preços extremos, né? Dos preços muito altos e dos preços muito baixos. Vou ativar a seleção em laço, ativar seleção em laço, e aqui eu faço realmente um desenho de qual a área que eu vou abranger na minha pesquisa. Eu vou abranger essa área aqui, então. Vou abranger essa área, fecho o laço. Tá vendo que os que foram selecionados apresentam essa bordinha preta, fica mais destacado os itens que foram selecionados. Você pode observar que o próprio sistema já me dá um novo ajuste dos valores de acordo com o que selecionei. Aqui também, ó, nós temos todos os estados que compraram, né, esses materiais. Diante da seleção, eu acho que já está boa essa seleção. Eu vou fazer mais filtros daqui a pouco, certo? Mas então eu vou avançar a análise para a gente ver o que acontece. Quando eu avanço a análise, nós temos essa tela. Temos aqui em cima um resumo dos valores. Aqui você vê os filtros que você já aplicou, você pode excluir, né, alguns filtros
ou limpar se você quiser iniciar novamente a pesquisa, certo? E aqui embaixo nós temos a listagem de todas as compras que estão nesse filtro que eu fiz, nesse laço que eu coloquei no grau de dispersão. A gente tem sempre no valor crescente do valor unitário. Então, sempre aqui inicialmente temos os preços mais baratos e eles vão aumentando, né? Tá vendo? Eles vão aumentando até chegar no último preço que eu tenho. Nesse caso, ó, nós temos até 2 páginas de resultados, para vocês verem que a gente selecionou muitos resultados. Tudo bem? Vou voltar na primeira página. Nesse momento, eu vou então fazer agora uma análise mais apurada dos resultados que eu tive. Aqui, nessa coluna, eu tenho a data da compra. Talvez, então, compras que sejam muito antigas, talvez não sejam interessantes. Eu posso, então, já de início, eu vou excluir esse dado, para vocês terem noção de como a ferramenta funciona. Nesse X aqui vermelho, eu posso excluir esse dado da minha pesquisa, ele já vai imediatamente sair da pesquisa. E aí o sistema vai fazer a média dos dados que ficaram, certo? E com isso eu posso fazer nesse filtro, se eu quiser o filtro pela distância da pesquisa. Então aqui 11 de março de 2019 também vou tirar, acho que está muito longe. E assim por diante. Agora eu vou para uma análise mais criteriosa. Esse primeiro resultado ficou 8,49. Vou fazer uma análise melhor desse resultado. Eu tenho a ferramenta, que é essa ferramenta aqui, esse olhinho, que ele vai me dar maiores detalhes especificamente dessa compra. Vou clicar para a gente ver. Essa página, então, quando eu clico naquela opção do olho, ele vai me mostrar maiores detalhes daquele resultado especificamente. Aqui eu posso ver maiores detalhes da descrição complementar. Muitas vezes a descrição complementar ela traz mais detalhes do que a descrição do item. A descrição do item foi o que a gente utilizou como filtro, certo? Mas às vezes a descrição complementar apresenta maiores detalhes que me fazem, por exemplo, excluir o resultado. Se tivesse aqui, nesse exemplo, poderia estar assim: álcool etílico tipo hidratado 70%, apresentação gel com bombona. Então, às vezes eu não quero com bombona. Nesse momento eu poderia tirar esse item daqui. Para eu tirar o item, eu poderia vir aqui, ó, excluir item da pesquisa. Ele iria imediatamente sair da minha pesquisa. Aqui, ó, eu vou ter mais informações do fornecedor, por exemplo, o CNPJ daquele fornecedor que venceu essa licitação, o órgão que fez essa licitação, certo? Mas, por exemplo, às vezes eu estou com mais dúvidas ainda. Eu posso, nesse momento, baixar o edital da compra, então o edital da licitação, e eu posso ativar as informações adicionais da ata. Nessa tela eu posso baixar esses arquivos, que são arquivos lá do Comprasnet, que é o site de compras do governo. Resultado por fornecedor, termo de homologação, são todos arquivos bastante interessantes para eu poder observar quais os detalhes daquela compra, certo? Então aqui vocês têm uma noção do resultado por fornecedor. Simbolizando, por exemplo, que esse item não me satisfazesse, eu posso então tirar aqui excluir o item da minha pesquisa, certo? O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou pegar os itens que estão com maiores preços e também vou excluí-los, para a gente poder chegar numa quantidade de itens menor. Aqui eu estou vendo que tem vários itens com o mesmo preço, R$ 30,40, que foi feito inclusive na mesma WASG, né, no mesmo órgão fez essa compra. Então, para eu diminuir esses itens, eu vou excluir esses itens que são iguais. Pronto, pessoal. Agora eu já fiz uma exclusão dos itens daqueles itens repetidos e fiquei com uma quantidade satisfatória de pesquisas. Eu acho que já estou satisfeito com a minha pesquisa. Tudo bem? Vou finalizar a pesquisa então com esses valores. Aí eu tenho essas duas opções: gerar um relatório detalhado ou gerar um relatório resumido. Tanto faz qual o relatório que eu vou gerar. Vocês têm que entender que, por exemplo, quando eu tenho poucos valores, poucos itens, é interessante pôr um relatório detalhado para a gente ter vários detalhes daquela pesquisa. E como vão ser poucos resultados, não vai gerar um arquivo tão grande. Mas nesse caso aqui eu tenho muitos valores, então eu vou gerar apenas o relatório resumido. Uma vez que eu chego nesse momento, eu tenho aqui todo o resumo da minha pesquisa. Nós temos aqui a média da pesquisa, a mediana e o menor valor. Tudo bem? De acordo com a instrução normativa que regulamenta as pesquisas de preço, eu posso usar qualquer um desses 3 valores no momento da pesquisa de preços. E aí eu chego aqui no botão exportar em PDF. Nesse momento eu posso salvar o arquivo em PDF, que é esse arquivo que eu vou utilizar durante
a minha pesquisa de preços, né? É o arquivo que vai lá para o processo de compra em si, é esse arquivo que a gente vai colocar no processo, ok? Voltando à nossa pesquisa com novos filtros, vou utilizar agora o filtro do código do material. Lembrando que são apenas formas de se filtrar uma pesquisa, então todas elas podem ser combinadas. Nesse tutorial estou explicando separadamente para que a gente tenha uma noção exata de como cada filtro funciona, ok? O filtro por código de material nada mais é do que o código do CATMAT. CATMAT é o cadastro de materiais controlado pelo governo federal. Então, toda vez que fazemos uma compra de algum item através de uma licitação, temos que registrar esse item lá no Comprasnet. Para que esse registro seja feito, utilizamos esse catálogo de materiais do governo federal. É um catálogo padronizado de quais os itens temos a disponibilidade, a possibilidade de adquirir. Então, toda vez que fazemos uma licitação, temos que utilizar um código de CATMAT. Então, muitas vezes, a gente já sabe exatamente qual é o código CATMAT do item que vamos pesquisar. E isso pode ser um grande facilitador na hora da pesquisa, porque, como vocês viram, temos um filtro específico para o código do material. Para que você utilize o código do material, o código CATMAT, vou apresentar para vocês uma forma que temos hoje na UFG de pesquisar o código de material direto na base de dados da UFG. A base de dados que temos na UFG é o catálogo de materiais. Ele está disponível no CIPAC para todos os requisitantes. Todas as pessoas que têm acesso ao CIPAC conseguem entrar no catálogo de materiais. Essa pesquisa ela é feita da seguinte forma. Entramos aqui então no nosso portal administrativo. Dentro do portal administrativo podemos ir em requisições, material serviço, catálogo, consultar material. Na próxima tela da consulta do material, vemos aqui alguns filtros também para fazermos a consulta dos materiais. Geralmente, quando procuramos no catálogo, utilizamos essa linha da especificação. Ok? Então, nesse caso, eu vou pesquisar nesse momento, vou pesquisar poltrona de diretor. O sistema me retornou uma resposta para a minha pesquisa, que foi poltrona diretor giratório, espaldar alto com braços. Aqui é o código que temos no CIPAC e aqui você já pode encontrar o código do CATMAT, que é o código que vamos utilizar na pesquisa do painel. Portanto, vou copiar esse código. É claro que, numa pesquisa menos refinada, você poderia encontrar vários valores, e dentre esses você teria que escolher o mais apropriado para a sua situação. Então, nesse caso, eu vou tirar a palavra diretor e pesquisarmos apenas poltrona. Quando eu pesquiso apenas poltrona, o sistema do catálogo de materiais me mostrou vários itens como os resultados, tá vendo? Nesse caso, ele até me mostrou inclusive aquele que eu tinha pesquisado, obviamente, porque era uma descrição mais específica, tudo bem? Mas aqui a gente vê que temos várias opções também no catálogo. Dentre essas, o que caberia a nós agora seria escolher qual é o que mais nos apetece nesse momento. Como eu já tinha feito a seleção desse código de CATMAT, é esse que eu vou pesquisar lá no painel. Vou voltar então na página do painel. Voltando à tela do painel de preços, vou consultar então o filtro código do material. Na caixa de listagem vou colar o código que eu acabei de copiar. Lembrando que aqui nos filtros do painel eu sempre tenho que preencher as seleções das listas que aparecem aqui. Então não basta eu colocar o número e apertar Enter, isso não vai resolver. Eu tenho que vir aqui embaixo e selecionar, de forma que vai ficar verdinho. E aqui do lado direito vocês veem que o sistema atualiza a pesquisa. Então eu sempre tenho que fazer a seleção aqui daqueles filtros que eu estou fazendo, não basta apertar o Enter. Vou confirmar, porque é esse realmente que eu quero. Agora, nesse momento, eu vou mostrar para vocês que, mesmo quando eu pesquiso um código específico, a gente vai poder ter vários itens que foram utilizados nas compras. Eu vou utilizar então aqui o filtro da descrição complementar para que vocês tenham uma noção também desse filtro. Aqui vocês vão ver que temos vários itens que foram utilizados em algum momento
aquele mesmo código as pessoas utilizaram para comprar várias coisas diferentes. Nem sempre é o que eu estou precisando. Então temos que ter esse cuidado aqui. Nesse caso, eu vou refinar a minha pesquisa para as poltronas giratória. Então vou escrever a palavra giratória e vou escrever a palavra braços, porque eu quero uma poltrona com braços e que seja giratória. Dessa forma, o sistema vai me dar mais refinamentos. Vocês estão vendo? Todos esses itens que estão aqui em branco quer dizer que alguém, em algum órgão do governo, fez a compra utilizando esse CATMAT e comprou esse item especificamente. Então, por isso que é importante também a gente sempre olhar a descrição complementar, porque às vezes nesse momento a gente já consegue fazer um bom filtro. Nesse momento, então, a gente vai fazer uma análise mais crítica. Eu vou passar o mouse em cima de cada resultado e ver aqueles que mais me apetecem e que mais se enquadram na minha pesquisa. Nesse primeiro item, vocês podem ver que ela é uma cadeira diretor giratória relax injetada, só que sem braços. Eu quero com braços, então essa não vou utilizá-la. A de baixo, ela já me dá uma descrição mais apurada e ela tem apoia-braços, então eu vou escolhê-la. A próxima também apresenta braços reguláveis, então eu vou escolhê-la também. Outra, paudar alto, apoia-braços, também me serve, vou escolher também. E assim eu vou escolhendo vários até o ponto que eu acho que já está satisfatória a minha pesquisa. Bom, retornando, eu selecionei alguns itens que me interessavam. Vou concluir então essa etapa da pesquisa de acordo com a descrição complementar. Lembrando que quando eu seleciono tudo, eu posso vir aqui no verde e confirmar a seleção de todos que eu fiz. Agora, nesse momento eu já poderia retomar a análise, avançar a análise para ter os resultados que eu já obtive e ter mais detalhes sobre eles. Mas eu vou aproveitar esse momento também para mostrar para vocês o filtro da forma da compra. O que é a forma da compra? O que é a forma da compra? Nós sabemos que nós temos dois tipos de compras, as compras CISPP e SRP. CISPP são aquelas compras imediatas, ou seja, o órgão solicitou aqueles itens, fez uma licitação e comprou imediatamente aquela quantidade. Já nas compras SRP, é formada uma ata de registro de preço, que fica valendo por até 12 meses. Ou seja, quando uma outra universidade, um outro órgão faz uma ata em SRP, essa ata fica válida por 12 meses e é possível que outros órgãos do governo federal utilizem a mesma ata para comprar aqueles itens. Então, se for o caso de você estar pesquisando para fazer uma adesão a um registro de preço, ou seja, eu quero comprar uma poltrona e quero ver qual outro órgão fez um registro de preço, com uma poltrona que me agrada, que atende às minhas necessidades, aí eu vou poder utilizar a ata de registro de preço deles para poder fazer a compra de acordo com o edital que eles já fizeram. Então, nesse filtro, é um filtro muito interessante para que a gente possa filtrar apenas os SRPs, ou seja, o painel de preços vai me gerar resultados dos itens que participaram de uma ata, ou seja, que é possível que eu faça uma adesão futuramente desses itens. Por isso eu vou fazer mais esse filtro e ver apenas resultados que foram comprados em registro de preço. Isso vai eliminar todas as compras imediatas, todas as dispensas de licitação também, ok? Vou confirmar a seleção. Nesse momento, que eu já apurei bastante a minha pesquisa da poltrona, eu vou avançar a análise para a gente poder dar uma olhada melhor nos resultados. Temos aquele gráfico de dispersão. Como temos poucos itens, eu vou já avançar a análise sem mexer o gráfico de dispersão. Vou dar uma dica agora de quem já utiliza o sistema há bastante tempo. O sistema ele é muito utilizado por muita gente ao mesmo tempo, né? Nós temos vários órgãos do governo federal no Brasil que utilizam o painel para suas pesquisas. Então, muitas vezes o sistema ele está sobrecarregado. Isso gera alguns bugs, alguns erros que acontecem durante a utilização do sistema. Geralmente, esses bugs acontecem muito na hora que você vai avançar a análise, nesse caso aqui. Nesses momentos, muitas vezes, por mais que você tenha poucos itens que estejam sendo pesquisados, por exemplo, aqui nós temos apenas 9 itens que estão constando, ok? Em muitos momentos, o sistema ele aparece um aviso, uma tarja amarela de aviso de erro, falando que aquela pesquisa possui mais de 1000 itens. E nós sabemos que, em alguns casos, não existem mais de 1000 itens na pesquisa.
Isso então é uma inconsistência do sistema. Se acontecer isso com vocês, simplesmente apertem o X que aparece aqui no canto direito da tarjinha quando ela aparece, aperta esse X e insista no avançar análise. Isso muitas vezes resolve, o sistema entende que ele estava cobrando uma coisa que não era devida e ele mesmo assim ele continua e avança a análise. Então, se acontecer a inconsistência, apenas tente insistir, ok? Insista que o sistema vai passar de tela. Olha só, fazendo uma tentativa, vemos que apresentou sim essa inconsistência na hora que eu fui avançar a análise. Ele me diz, para que a tabela seja exibida, é necessário que sua busca retorne no máximo 1000 itens de compra. Temos aqui apenas 7 itens de compras, ok? Porque eu dei um refino maior. Então, o sistema está me cobrando uma coisa que não precisava. Eu vou apertar o X e vou insistir em avançar a análise. Viu que agora ele me passou direto, então ele não achou que isso fosse um problema e percebeu que ele estava errado. Então é só você insistir no avançar a análise que ele vai retornar novamente ao funcionamento. Agora, diante dos resultados, por exemplo, se você estiver utilizando essa pesquisa para verificar se existe uma ata de registro de preço para que você faça a adesão, então eu posso utilizar a ferramenta do olhinho, vamos ver, para detalhar melhor aquele item. Quando eu avanço a análise e tento ver mais descrição daquela compra em específico, eu vou poder observar a descrição complementar, ver se está de acordo com o que eu preciso. E aqui embaixo eu vou ter as informações que são necessárias na hora de fazer uma adesão, que é a WASG do órgão que fez aquela aquisição, bem como o nome do fornecedor, o CNPJ do fornecedor, e aqui em cima nós temos o número do item, o número do pregão que foi realizado a ata de registro de preço. Então essas são as informações que são necessárias de eu informar ao setor de compras quais os dados da ata que eu vou fazer adesão. Então nesse momento eu poderia fazer um extrato para eu saber exatamente quais os dados importantes para fazer uma adesão. Então essa é uma ferramenta bacana para você ver qual ata que você poderia fazer uma adesão. Agora, para finalizar o nosso tutorial inicial, vou mostrar para vocês o filtro relacionado aos fornecedores. Esse é um filtro que não é tão utilizado, mas ele pode ser bastante útil caso eu, por exemplo, tenha algum fornecedor que eu já tenha conhecimento, que é um fornecedor idôneo, que já participou de licitações com a universidade, que fez entregas de produtos a contento para a gente. Se você tem o conhecimento exatamente desse fornecedor e quer saber quais os pregões que ele participou, quais os itens que ele costuma vender em licitações, você pode fazer esse filtro, de forma a você conseguir verificar exatamente qual é a linha de fornecimento desse fornecedor, se você pode aproveitar esse fornecedor para outras pesquisas futuramente, às vezes entrar em contato direto com ele para obter um orçamento específico de alguma coisa que você precise. Então essa é um filtro interessante para esse tipo de situação. Vou utilizar então aqui CNPJ, CPF, nome do fornecedor. Na caixa de listagem vou digitar o CNPJ ou o nome da empresa. Lembrando que se eu digitar o CNPJ é interessante eu digitar apenas o número, ok? Então aqui eu já tinha previamente um CNPJ de uma empresa para a gente pesquisar. Colei o número aqui, apareceu na lista, lembrando que eu preciso selecionar. Vou na caixinha verde confirmar seleção. Aqui estou verificando que ele participou de vários, ele vende vários itens relacionados ao laboratório, né? Participou de várias licitações. Vou avançar a análise. Veja bem, o sistema ele sempre faz essa exigência. É necessário selecionar no mínimo 2 filtros para avançar. Nesse caso, como eu quero saber só do fornecedor, eu não quero agora filtrar os materiais, eu vou filtrar pelo ano da compra, de forma que eu satisfaça a exigência do sistema e não comprometa a minha pesquisa, ok? Então vou selecionar aqui, como vocês estão vendo que está branco apenas o 2019. Então o ano de 2020 não possuiu compra desse fornecedor, por isso que está cinza. Então eu vou selecionar o 2019, que todos os resultados desse fornecedor estão em 2019 e vou confirmar a seleção. Obtive aqui a página de análise, vou também avançar novamente para eu ter todos os resultados. Agora, retornando à última
tela de análise, eu posso ver todas as licitações que esse fornecedor participou nesses últimos tempos e todos os itens que eles venderam, né, para quem eles venderam. Então temos aqui Universidade Federal de Goiás, Instituto Federal Goiano Campus Iporá. Então todos os órgãos que esse fornecedor participou de alguma licitação ou de alguma aquisição em si vão aparecer nesse momento aqui da pesquisa. Bom, pessoal, essa era o tutorial que eu tinha para fazer nesse momento. É um tutorial inicial, verificamos que temos várias possibilidades a serem exploradas aqui também, para você aprender inicialmente o painel. Acho que essas são as ferramentas mais importantes para que a gente possa saber lidar um pouquinho com esse painel de preços, que às vezes pode nos ser muito útil na hora de fazer as nossas cotações de preço, ok? Muito obrigado, até uma próxima.